Ok, pessoal, voltando aqui à nossa aula sobre recursividade. Bem, a gente estava falando que a recursividade é quando um subprograma chama ele próprio para resolver um problema, né? Se é um subprograma que chama a si próprio, como interromper? Já que é um programa, subprograma, melhor dizendo, chamando ele mesmo, e aí ele mesmo vai continuar chamando ele próprio, vai ter um momento que ele vai precisar parar, concorda? Como é que a gente vai fazer para interromper isso? Bem, para poder interromper um subprograma que chama ele próprio, a gente vai precisar de uma condição. Aí agora você deve estar pensando, então eu preciso lembrar de como é que funciona a if else. Sim, se não, sim, senhor. Isso mesmo. Eu preciso ter uma condição, tá, para poder fazer a recursão parar. Tudo bem? Então, para poder interromper o momento que o método chama ele mesmo, eu vou precisar identificar o momento que eu vou precisar criar uma condição. Tá? Eu vou olhar o problema, dado esse problema, eu preciso conseguir identificar uma condição que vai fazer o programa parar. Tá? Então, para poder interromper, a gente iremos precisar de uma condição, e essa condição vai fazer a recursão parar. E aí, obviamente, né, que essa condição para lá poder parar a recursão, tu só vai poder utilizá-la quando tu tiver a solução do teu problema. O nosso objetivo maior com a recursividade é resolver problemas nos algoritmos. Então, quando eu tiver o problema resolvido, eu paro a recursão. Qual vai ser a condição? Se resolver o teu problema, tá? Quando eu chegar em um determinado ponto do raciocínio, aí tu vai te perguntar, né? Quando tu estiver fazendo o teu algoritmo, tu vai te perguntar: resolveu o meu problema? Sim, resolveu. Então, eu paro a recursividade. Beleza? É assim que a gente vai parar a nossa recursão. A gente vai utilizar uma condição, e aí dar a condição, vai parar a recursão. Bem, vamos lá. Como é que vai funcionar? Quais são os tipos de recursividade que a gente tem? Tá? A gente vai ter dois tipos de recursividade, uma recursão direta e uma recursão indireta. Tá? Vamos ver como são essas duas. A recursão direta, tá? É uma rotina recursiva, aí o autor chamou de R, tá? De recursiva, R. É uma rotina recursiva, entenda a rotina como um método, tá? Um método recursivo. Uma rotina recursiva R pode ser expressa como uma composição formada por um conjunto de comandos C. Então, basicamente, é uma função que vai ter um conjunto de comandos que não contém chamadas AR. Então, é um conjunto de comandos C. Esses comandos C são só comandos normais, como a gente já estava estudando até a última aula. São simplesmente comandos normais, tá? Que não são chamadas AR. E uma chamada recursiva rotina R. Esse aqui é o ponto-chave. Então, a recursão direta é quando esse método, essa rotina, ela vai ter comandos normais e, além dos comandos normais, vai ter uma chamada à própria rotina R. Olha só aqui nesse diagrama, digamos assim, nessa imagem. Eu tenho aqui o meu método R, tá? Minha função R. Essa função R ela vai conter comandos C, né? Como ele falou aqui, ó. E vai ter uma outra função. Que função é essa? É o próprio R. Então nota que o R vai chamar ele mesmo. Como assim chamar ele mesmo? Qual é a definição do R? Está aqui, ó. O R contém o C e o R. E o R, por sua vez, qual é a definição do R? O R tem o C e o R. E o R contém o C e o R. O R contém comandos e uma chamada a ele próprio. Ou seja, o R é uma função recursiva direta. Porque eu vejo aqui, ó, que além dos comandos, eu vejo diretamente ele
chamando ele próprio. Diferente do que a gente vai ver aqui, ó, na indireta. As funções recursivas indiretas vão funcionar da seguinte forma. O que elas são? Há uma forma indireta de recursão, na qual as rotinas são conectadas através de uma cadeia de chamadas recursivas. Então, olha só, a partir de agora, se for uma recursão indireta, vai ter uma cadeia, aqui é uma cadeia de chamadas recursivas, tá? Uma cadeia de chamadas recursivas, que acaba retornando a primeira que foi chamada. Então, olha só, aqui ele começa com essa função R1 que ele chamou. Aí a função R1 ele tem um conjunto de comandos e tem uma função R2. Essa função R2, como dá para perceber, ela não é a mesma função R1, tá? R1, essa aqui é o R2, essa aqui é o R1, são diferentes. Ixi, avacalhei, deixa eu apagar. Tá, então o R2 é diferente de R1. Ok. Aí o que é o R2? O R2 ele é composto pelo C2 e o R3. O que é o R3? O R3 é o C3, conjunto de comandos 3, e uma chamada função R4. E aí isso aqui se repete até chegar a um Rn qualquer, tá? A uma função Rn. E aí essa função Rn ela contém um conjunto de comandos N e, olha só, essa função Rn vai ter uma chamada a aquele R1 lá do começo. E aí, no momento que ele chama o R1 lá do começo, ele reinicia todas as chamadas novamente. Então esse tipo de recursividade aqui é chamada de recursão indireta, tá? Porque no meio aqui, ó, apesar de, olha só, em que momento aconteceu a chamada a ela mesma? Aqui é R1 e bem aqui de novo, R1. Então isso aqui mostra que é uma chamada recursiva, mas foi indireta porque não foi ela que chamou ela própria diretamente, né? Ela precisou de algumas chamadas intermediárias aqui até o momento de chamar ela própria novamente, tá? Essa é a diferença então da chamada recursiva indireta para direta. A direta ela vai, como o próprio nome diz, né? A própria função é recursiva, aparece dentro dela mesma. E aí acontece a chamada à própria função. Com relação ao caso base, a gente continua no próximo vídeo.